O vídeo passado eu tratei sobre a Era de Ouro do Brasil, que ocorreu entre 1900 e 1913. Foram 13 anos então. Isto dentro de um contexto de ciclos e crises da Primeira República. A Primeira República Brasileira significa o período histórico entre o início da República, basicamente. Podemos, na verdade, colocar ali a Primeira República, na verdade, como 1900 a 1930. E isso é o assunto do capítulo 2 deste livro aqui, ó, A Ordem do Progresso, que é um livro-texto base que estou utilizando aqui no canal e que está me ajudando na construção desta playlist sobre economia brasileira, história da economia brasileira. Eu resolvi começar esta playlist a partir do período republicano por conta das políticas econômicas que são mais claras neste período. Por isso que eu resolvi começar assim. Mas a história econômica do Brasil ela já começa desde o seu descobrimento, por todos os seus ciclos econômicos, por exemplo, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do ouro, ciclo dos minérios, entre outros ciclos, tanto os maiores como aqueles localizados. Da cana-de-açúcar, que seria açúcar em si, né? Então, para entender a economia brasileira é preciso também entender o período colonial, entre outros períodos. Beleza? Mas para essa playlist resolvi começar a partir, como já disse, do período republicano, de 1889 em diante. E estou tratando atualmente sobre a política econômica da Primeira República, de 1900 a 1930. E que neste momento de 30 anos houve a tendência ao desequilíbrio externo e o quadro institucional por razões exógenas e endógenas. Choques, né? Exógenos e endógenos. Basicamente, os choques exógenos, aqueles que são exterior, que não dependem exclusivamente de políticas econômicas, mas aquilo que acontecem simplesmente, são por conta do ciclo do café que estava ocorrendo no Brasil. Então, estas variações climáticas afetaram e o Brasil era bastante dependente deste produto. Outro choque exógeno foi a questão da Primeira Guerra Mundial, que também afetou significativamente a economia brasileira. E aí, entre ciclos e crises da Primeira República, já descobrimos que o ciclo mais importante da Primeira República ocorreu, então, na sua Era de Ouro entre 1900 e 1913, principalmente por conta desse milagre econômico que aconteceu no governo de Rodrigues Alves, entre 1902 e 1906, em virtude do rápido crescimento das exportações de borracha. Olha só, então, o período de ouro do Brasil tem a ver com o ciclo da borracha e do início do grande boom de investimentos europeus na periferia, que com breves interrupções duraria até as vésperas da guerra. Depois, com aquele choque exógeno, como eu já disse, da Primeira Guerra, então tudo isso foi por água abaixo. Mas, basicamente, então, este milagre econômico ocorrido em 13 anos, basicamente tem a ver com exportações de borracha e investimentos europeus na periferia. Mas vamos continuar, então, a partir disso, esses primeiros 3 minutos, apenas uma breve introdução. Hoje quero fixar sobre o ponto crítico atingido em 1905 para entendermos melhor. Então, este período, farei a leitura de 2 ou 3 parágrafos apenas, não quero que esse vídeo fique muito longo. O ponto crítico foi finalmente atingido em 1905, quando o grande aumento da receita líquida de divisas provocou substancial apreciação cambial, reabrindo o debate sobre a reforma monetária. A questão central era de como criar um mecanismo em substituição ao poder discricionário do Tesouro, como exigia o pensamento ortodoxo dominante, para prover ativos domésticos líquidos em quantidade suficiente para absorver a crescente oferta de divisas, de modo a aliviar as pressões para a apreciação da taxa de câmbio. Não esquece que o Brasil aqui é fortemente dependente de exportação, nesse caso aqui do momento áureo, ciclo da borracha, mas também está acontecendo o ciclo do café, não esquece disso. Apesar dos protestos dos ultra-ortodoxos defensores da continuação do arroxo monetário, os interesses no setor produtivo falaram mais alto e a opção, influenciada pela recém e bem-sucedida experiência argentina, recaiu sobre um mecanismo automático de padrão ouro. Em 1906, criou-se a Caixa de Conversão, investida do poder de emissão de notas plenamente conversíveis em ouro e vice-versa. Há uma taxa fixa de câmbio, então a taxa fixa, né? Não é a taxa flutuante como hoje em dia. E também aqui nós temos um modelo baseado no padrão ouro, que muito posteriormente é que deixou de existir, o mundo adotando o padrão dólar. O outro problema enfrentado no início do período de recuperação foi o agravamento do desequilíbrio do mercado mundial do café. Veja bem, como eu já disse, commodity.
com as estimativas de uma super safra. Veja bem, uma super safra estava ocorrendo em São Paulo em 1900, estimativas, né, em 1906. Como o Brasil tinha uma posição quase monopolista no mercado mundial e a demanda de café é inelástica em relação ao preço, um aumento da demanda de café, um aumento da oferta brasileira teria forte impacto negativo sobre o preço internacional do produto, reduzindo a receita de exportações do país. Por outro lado, a posição quase monopolista do Brasil facilitava a implementação do controle de preço internacional do produto por restrições administradas da oferta. Isso, evidentemente, requeriria o financiamento de um volume substancial de estoques, demandando mais recursos do que o sistema bancário doméstico estaria disposto a fornecer em bases comerciais. A saída natural, então, seria buscar financiamento externo. Então, veja, se não havia possibilidade de financiamento interno, buscou-se financiamento externo. Último parágrafo para a gente finalizar o vídeo de hoje. Embora pressionado pelos interesses ligados ao café no sentido de 1906, tá, o período aqui, ligados ao café no sentido de garantir um empréstimo externo que permitisse retirar temporariamente os excedentes de mercado, como acertado entre os principais estados produtores do chamado Convênio de Taubaté, o governo federal negou-se a dar tal garantia. A retenção dos estoques foi inicialmente financiada com créditos bancários de grandes importadores estrangeiros que, por possuírem a maior parte dos estoques existentes, também tinham interesse na defesa dos preços do produto. Então, esses financiadores tinham uma grande quantidade, tinham quantidades enormes de café também. E garantidos, a maior parte dos estoques existentes também tinham interesse na defesa dos preços do produto e garantias do Estado de São Paulo. Entretanto, em 1907, mas grave crise financeira internacional possibilitou a rolagem desses créditos, o atraso da dívida, levando o governo federal a temer que a queda temporária dos influxos de capital gerada pela retração dos mercados financeiros viesse somar-se a um colapso dos preços do café, provocando uma brusca reversão da posição externa, o possível esgotamento das reservas de caixa de conversão e a desmoralização da experiência do padrão ouro. Nessas circunstâncias, o governo federal acabou por decidir avalizar, junto a seus banqueiros de Londres, o empréstimo que permitisse financiar a desova dos estoques de café em prazo mais longo e, portanto, garantir a estabilidade de preços a curto prazo. A decisão de apoiar a valorização do café como forma de garantir a estabilidade macroeconômica foi coroada de sucesso. Com a normalização das condições de crédito nos mercados internacionais de capital, já em 1908, retornaram os influxos de capital e com a ajuda adicional de um grande crescimento dos preços da borracha. A economia entrou em uma fase de acelerado crescimento que duraria até 1913. Então, com a saída desse problema do café, do alto estoque de café, que voltaria, pelo que eu lembro da história econômica do Brasil, isso ainda vai voltaria, né, a assombrar a economia do país, mas nesse período também já ocorreu em 1907 e eles conseguiram contornar essa situação a partir de todas essas manobras macroeconômicas aqui, com a intervenção mesmo do governo, utilizando empréstimos externos, inclusive com a ajuda de Londres. E que o Brasil retornou, então, depois de estabilizada esta situação, retornou a um processo de aceleração de crescimento que duraria entre 1908 e 1913 por conta da estabilização desse problema, mas principalmente com o crescimento do preço da borracha e do ciclo da borracha que aconteceu nesse momento. No próximo vídeo, então, eu continuo a partir deste ponto. Esse vídeo já ficou gigantesco, eu não gosto de vídeo assim, cara. Mas é o que deu para fazer hoje. Fico por aqui, valeu!